o som aí. Som. Som aí. Amém. Vamos lá abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 1 em diante. Deus tem algo para nós essa noite. Gente, tem uma missão de falar de 14 dons em 1 hora, Jesus amado. Boa sorte. Vocês vão me ajudar? Se eu perceber, né, eu creio que eu tenho um dom aqui de discernimento do Espírito. Se eu perceber que não estão entendendo, eu vou ter que fazer mais pausadamente, igual escola. Mas se eu perceber que vocês estão ligados, ó, eu vou que vou. Beleza? Se tiver alguém dormindo aí eu vou repetir 10 vezes. Amém? Gente, aproveitando o ensejo aqui, eu queria dizer que a nossa família está de luto. O seu Silvio, vô da Pati, também pai da pastora Regina, ele faleceu essa semana. No mesmo dia que a irmã Ednaide também, uma irmã de 79 anos aqui da igreja. Irmãos, hoje eu fui ministrar o ofício fúnebre dela. Poucas vezes eu vi um velório com 40, 50 pessoas. Essa mulher, ela é muito querida no Monte Cristo. Muito querida. E eu fui ali com a Seminha, com a Su, com o Juninho, também com a Luzinete, a Carla. E nós vimos o Senhor. Então, como são pessoas muito queridas, eu queria pedir a você que no momento oportuno aí da sua rotina, você apresente eles. Em nome de Jesus, que o consolo do Senhor esteja sobre essas pessoas. E sobre a nossa casa também, que passa por este luto. Apresento o pastor Luiz, pastora Regina, em nome de Jesus. Amém, vamos lá? Vamos lá que eu tenho uma tarefa aqui, né? E semana que vem, nós entramos num outro tema. Então eu quero concluir este tema hoje com você. E se você desejar em algum momento marcar um bate-papo, uma entrevista sobre os dons, procure um dos líderes, ou um dos pastores, ou a mim. A gente bate uma conversa, a gente faz uma entrevista ali e te ajuda, te dá norte aí dentro daquilo que Deus for te dando. Mas é importante que você preste atenção na palavra e você anote as coisas que mais te marcarem e aquilo que tem a ver com a sua vida. Poxa, Mica, isso aqui eu captei e faz sentido para mim. Então a gente vai te ajudar dentro disso que o Senhor já te entregou. Amém? 1 Coríntios 12, verso 1, diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tem uma versão da NVI que eu gosto, desinformados. Vós bem sabeis que quando eram gentios, deixavam-se levar por ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Verso 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Preste atenção numa coisa, semana passada nós estudamos sobre os dons pessoais. Quem era que dava aqueles dons? Só para a gente ver se a gente está no mesmo time. Deus. Maravilha. E aqueles dons ali são permanentes. Esses dons aqui são dons espirituais. E quem é que está dando esses aqui agora? Espírito Santo. Micael, a Trindade interage com os dons da igreja? Sim, bastante. Então nós vamos ver hoje o Espírito Santo, Jesus dando dons. Mas semana passada nós estudamos que Deus dá dons, em Romanos 12, do 3 ao 8, Deus dá dons na concepção de vida e são permanentes aqueles dons. Permanentes para usar na igreja? Sim. Para usar fora? Sim. Para edificar o corpo? Sim. Para revelar Cristo à pessoa? Sim. Para fazer todas essas coisas. Então aqui nós vamos ver que é o Espírito Santo que vai dar esses dons. Embora dons de muitas facetas, mas o Espírito é o mesmo. Ok?
Verso 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação, gente, o significado dessa palavra aqui, manifestação, é phaneroses no grego. Sabe o que ela significa? Uma intervenção divina. Então agora já não é um dom da concepção, que você nasceu com aquilo. Pô, Mico, eu nasci com o dom de servir. Eu nasci com um dom de liderança, eu nasci com um dom de contribuição, nasci com um dom de misericórdia, nasci com um dom de exortação, igual nós estudamos semana passada, os 7 dons. Mas este aqui é quando o céu desencadeia algo sobre a terra. Não é algo que a gente levanta de manhã, nossa, eu estou com vontade de realizar um milagre. Não. É uma intervenção do céu sobre a terra. Então essa palavra manifestação aqui é uma manifestação desencadeada do céu sobre a terra, amém? Isso é muito importante a gente fincar aqui. Versículo 7 ainda, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Gente, dons não é para exibicionismo. Ah, eu quero aparecer no altar, top. Não é para isso, não é finalidade. Tem uma utilização. Todo dom que Deus te dá e todo dom que Deus quer usar a sua vida para fazer algo, tem um propósito. O propósito sempre é afetar e atingir e alcançar pessoas. E eu digo, claro, espiritualmente. Verso 8, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Verso 11, no entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, preste atenção, distribuindo particularmente a cada um como quer. Gente, neste caso aqui, uma coisa precisa ficar clara, é que não é você que pega na prateleira os dons e usa, mas é os dons que te usa conforme a necessidade que Deus enxerga através do Espírito Santo e como Ele quer. Então perceba que você não detém os dons, eles que te usam, para a finalidade celestial. E aí eu quero dar um contexto teológico aqui, importantíssimo. Paulo, ele está falando com uma igreja que era, antes da conversão, pagã. Obviamente ele está escrevendo para a igreja aqui que se converteu, judeus ali que se converteu em Corinto, mas a cidade de Corinto era uma cidade pagã, idolatrias, sacrifícios, apostasia, o negócio era bagunçado lá. Não estou dizendo que os corintianos são problemáticos, tá? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que essa igreja aqui foi tão problemática, que eles precisaram até de 2 cartas, o filho ficou com a madrasta, eles eram confusos nos dons, eles questionavam quando faziam uma oferta para Paulo, uma igreja que tinha divisão, eu sou de Apolo, eu sou de... Tanto é que Paulo começa a escrever a carta em 1 Coríntios 2, olha, eu quero que vocês tenham discernimento do Espírito. Paulo começa a dizer isso, porque eles tinham muitas experiências espirituais, mas não eram experiências do Senhor. Então por que Paulo precisa falar sobre dons com essa igreja? Porque eles eram bagunçados e confusos. Então nós hoje, tempo presente, vamos aproveitar o ensinamento para realmente ordenar o que é saudável para nós. Então Paulo está falando assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons. Vocês estão vendo muitas coisas aí. E aí o que ele diz? Se é dom do Espírito, não nega Jesus. Se é dom do Espírito, não chama Jesus de anátema. Se é dom do Espírito, tem o Espírito Santo sob a realização. Em outras palavras, se vem de Deus, tem propósito de alcançar. Porque era uma igreja ali, antes da conversão, e um povo que tinha experiências espirituais, mas não era com o Senhor. Então Paulo precisa nivelar o entendimento aqui. Vamos ao primeiro dom aqui, gente. E aí, nós temos 3 divisões aqui. Dons de revelação, dons de poder e dons, a teologia chama dons de inspiração. Mas eu gostei de um termo que o Luciano Subirá usou, dons vocais. Micael, então desses 9 dons aqui nós temos 3 categorias? Sim,
de revelação, que é aí a sabedoria, o discernimento e palavra de ciência, de poder, que é cura, fé e operação de milagre, e de vocal, de inspiração, de proclamação, que é a variedade de línguas, que é a interpretação, e também a profecia, que é a proclamação. Então é dividido nessas três coisas, ok? Ao longo da mensagem você vai compreender. O primeiro aqui, que é o dom de sabedoria. Eu já quero falar com o dom de conhecimento. Gente, a palavra de conhecimento é uma palavra que traz o que é oculto para o que é ciência ao lugar. Então a palavra de ciência, ela revela. A palavra de ciência traz de oculto. Eu gosto muito de uma expressão que o rei da Síria fica com medo de Eliseu, fala, aquele profeta lá, até o que você fala dentro do quarto ele sabe. Eu gosto muito desse texto. Por quê? Porque quem tem este dom e quem o Espírito Santo usa este dom, gente, tem que ter alguns cuidados, mas olha, é um profeta. É alguém que vai trazer algo do céu. E é necessário às vezes trazer algo para a luz? Sim, porque Deus não caminha na escuridão com você. Então não estranhe se vir alguém de repente entregar uma palavra para você e falar coisas profundas. Quantas vezes talvez você já foi no culto ou já ouviu alguém falar, nossa, eu acho que alguém contou a minha vida para aquele pastor. Às vezes o pastor não sabe de nada, ele só veio pregar, ele só estava no secreto dele orando e entregou a mensagem. A pessoa, nossa, alguém falou, ou meu marido falou, ou alguém falou sobre. Por quê? Porque é uma palavra de ciência liberada. E a palavra de sabedoria? Aí já é uma aplicação em seguida da palavra de ciência. Então a palavra de ciência eu revelei. Digamos que eu entreguei uma palavra de ciência para uma pessoa que está no fundo do poço. Ela não percebeu, espiritualmente ela não percebeu. Você entregou a palavra de ciência. A palavra de sabedoria é o quê? Pega pela mão e fala, vamos levantar. Você vai sair daqui assim, 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 assim. Vamos biblicamente provar isso aqui? Ó, não precisa abrir, mas João 4, 16 ao 19, Jesus fala assim para a mulher, vai lá chamar seu marido. Aí lá, o meu marido, esse não é teu marido e os outros 5 também não eram. O que Jesus fez ali? Aí ela fala, vejo que é um profeta. Porque, gente, esses dons, eles caminham muito juntos. Eles caminham muito junto. Então nós vemos isso. 2 Reis 6,12. 2 Reis 6,12 é o de Eliseu que eu citei. E disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Gente, o rei da Síria se pelava de medo de Eliseu. Se pelava de medo, porque ele era um homem, não era um profeta só poderoso nos feitos dos milagres, mas ele tinha revelação de Deus. Eu lembro, nesse mesmo texto, Geazi, ele fala, a Síria está vindo contra nós, e eu estou vendo um exército muito grande. Aí ele fala, Senhor, abre os olhos espirituais de Geazi. Aí ele olha as carruagens de fogo, tudo atrás das montanhas. Porque era um homem que tinha um discernimento, tinha a palavra de ciência. Micael, então Paulo está explicando todos esses milagres, esses dons? Sim, Paulo está categorizando e sintetizando para eles entenderem. Então aqui nós vamos de palavra de ciência. Tem algum risco, gente? Lembra que semana passada eu falei de alguns perigos dos dons? Eu vou continuar nessa mesma linha. Tem algum risco quem tem esse dom de conhecimento? Tem. Usar para expor ou constranger pessoas. Aí não. Então Deus te revelou, gente, quando eu fico às vezes aqui na intercessão, quando eu estou escalado, muitas vezes de semana eu fico, às vezes eu estou orando aqui, às vezes Deus me entrega algo, às vezes me entrega algo sobre pessoas, eu não posso pegar e querer expor pessoas, não é sobre isso. Então se Deus te revelar algo sobre uma situação, sobre uma pessoa, tenha temor de não expor e não constranger a pessoa. Entregue o recado para aquela pessoa, mas não sai falando aí fora não. Porque senão você pegou o dom que o Espírito te deu para aquele momento, e sabe o que você fez? Você prejudicou, irmãos, você vai ser julgado por isso. Então tem um risco esse dom, querer expor ou querer constranger pessoas. Eu coloquei aqui, Deus revela não para envergonhar, mas para transformar. Então se Deus revelou algo em oculto, Deus revelou sobre a mulher, gente, Jesus falando para a mulher samaritana sobre os 5 maridos, constrangia ela? Era sobre a moralidade dela. Mas sabe por que ela não se sentiu condenada? Porque ele falou com amor.
Você vê quando os discípulos voltam para a cidade, que eles foram comprar comida. Olha, acabei de conversar com a mulher, ela tem 5 maridos. Você viu Jesus fazendo isso com os discípulos? Claro que não. Porque o que veio oculto para a luz, não foi para condenar, foi para redimir. Então se você tem esse dom, tenha temor. Se Deus te revelar algo, não é para você ficar propagando. Para de pegar o lixo do outro e ficar duplicando. O lixo do outro é para ser jogado no lixo. Não é para você ficar duplicando nos corredores. Então quem tem esse dom tem que ter esse temor também. Amém? E aí a palavra de sabedoria é uma aplicação sobrenatural. Eu encontrei um texto, gente, hoje à tarde, que é maravilhoso. Gênesis 41, do 33 ao 36. A gente fala aqui de José. Então ele interpreta o sonho de Faraó. Mas agora, ele não só interpreta, mas ele dá uma palavra de sabedoria para administrar os mantimentos, para a terra não morrer de fome. Gente, palavra de sabedoria vai te dar instruções tão específicas. Deus vai usar pessoas, ou pode te dar, para você sair de ciladas e armadilhas. Você está perdido, você está embaraçado, você está confuso, e vem alguém, entrega uma palavra, já entrega o que você tem que fazer, te instrui. Sabe o que vai acontecer? Você vai sair daquele laço, e você vai crescer e prosperar no Senhor. Olha só, portanto Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Ou seja, José falando dele mesmo, né? Que retórica. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, separa 20% aí. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimentos nas cidades, e o guardem. Olha só, assim será o mantimento para provimento da terra. A minha versão diz, para salvar a terra. Para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça. Olha que profundo. Ele não só revelou, não só entregou a palavra de ciência, não só trouxe para a luz aquilo que Faraó não entendeu, mas ele deu as diretrizes de sabedoria para administrar. E preste atenção numa coisa, a terra foi livrada da fome, porque este homem, com uma faculdade sobrenatural de economia, fez Faraó administrar. E aí Faraó fala, quem tem sábio e entendido como você? É você mesmo. E aí ele foi promovido. Então, para a mulher samaritana, uma palavra de ciência, mas não condenou, redimiu ela. Palavra de sabedoria, José recebe a interpretação, mas dá direções. Então sempre que você receber algo, muitas vezes algo de algum irmão, ou algo que você está vendo espiritualmente, além de pedir a palavra de ciência, peça também ao Senhor a palavra de sabedoria. Peça ao Senhor a palavra de sabedoria, para que aquela pessoa, quando ela sair do seu conselho, por isso que elas estão juntas aqui, esses 2 dons, ela saia dali com um norte. Você já recebeu às vezes um conselho de alguém, vê alguém, você está errado nisso, te colocou para baixo, você ficou ali triste, desanimado, e você ficou ali sem direção, não produz muito. Agora quando você vem e fala, fulano, o Senhor me colocou isso, faz sentido para você, você está passando por isso, olha, além do que isso que o Senhor está me dando, eu também quero te dar alguns direcionamentos que eu recebi do Senhor. E aí direciona a pessoa, ela vai sair dali encorajada por Deus. Amém? Captou? Vamos lá. Agora um outro dom aqui, da fé. Esses daqui que eu vou citar agora, já são do âmbito de poder. São dons espirituais, aí já são miraculosos mesmo. Essa fé aqui, eu até marquei como uma fé especial. Mica, por que fé especial? Porque não é a fé salvadora. Não é a fé de Efésios 2:8, que você precisa de fé para ser salvo ali. Não é essa fé. Essa fé aqui é a fé especial para que realize-se algo sobre a tua vida, que o mundo, que ninguém, que nenhum recurso é capaz de realizar. É uma fé realmente de, sabe, como um grão de mostarda, de mover montanhas. Sabe, quando o mundo está sucumbindo, quando ninguém mais acredita naquela causa, se levanta uma pessoa com Hebreus 11:1 e fala, eu acredito, mesmo não vendo. E todo mundo fala, é impossível, não tem condições de acontecer algo. E sabe o que acontece?
ela acredita, um dom é ativado dentro dela, em seguida o que é que acontece? Pode acontecer um dom de cura, ou pode acontecer uma operação de milagre. Então a fé, esse dom da fé, ele começa aqui internamente, e é certeza que ele vai mover algo sobre a vida da pessoa. Então eu coloquei aqui, é uma confiança sobrenatural para crer no impossível. Ainda no livro de Reis, eu lembrei de 1 Reis 18, do 41 ao 45, gente. Era um exercício de fé ali de Elias. Vocês lembram quando a Bíblia fala que uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Vamos ler. Então Elias desafiou ali o rei e falou: olha, não vai chover 3 anos e meio, mas depois vai chover. E aquilo tudo era um desafio de fé para Elias. E Elias ali, comungando com a sua fé, também como eu e você que tem dificuldades na fé, ele até fala para o servo, e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Ou seja, não tem nada, não vai vir. Será que essa chuva vai vir? Será que vai acontecer? Será que eu vou ser envergonhado diante de Israel? Então disse ele: volta lá 7 vezes. Gente, ele tentou 7 vezes. Próximo. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Gente, às vezes o que Deus precisa para realizar algo na sua vida é uma pequena nuvem de fé, do tamanho da mão de um homem. Mas Deus vai usar a substância dessa fé como um conteúdo, como matéria-prima espiritual, para fazer algo romper na sua vida. Como você, como eu, como Elias, ele tentou lá 7 vezes. Será que vai acontecer? Eu estou orando, estou pedindo. Agora eu vou ser envergonhado, vou ser honrado diante de Israel. Mas aparece uma pequena nuvem, com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento. E o que aconteceu? Veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Deixa eu falar uma coisa: se o Senhor encontrar aí essa noite uma fé com um grão de mostarda, ou uma fé com o tamanho da mão de um homem, pequenininha, você fica sabendo de uma coisa: Deus é poderoso para realizar o que você nem imagina, o que você nem sonha. Gente, Deus pode realizar coisas no ambiente, Deus pode romper coisas sobre o ambiente, Deus pode fazer milagre na tua vida, mas precisa que a fé nasça aí. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa dele, Cafarnaum lá, não pôde realizar muitos milagres, porque o povo não acreditava. Olá, o filho do carpinteiro, não é irmão de Tiago, não é filho de Maria. Diminuíram Jesus. E a incredulidade afasta o sobrenatural, afasta os dons do Espírito. Mas se você tiver aí, olhar para dentro e falar: Senhor, eu creio, está tudo sucumbindo ao meu redor, os problemas estão orbitando, está difícil, mas dentro de mim tem um grão, dentro de mim tem uma pequena nuvem, eu acredito que a chuva vai vir. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai usar este dom que o Espírito fez brotar dentro de você, para realizar um milagre. Eu tenho certeza disso, irmãos, isso é Bíblia pura. E aí, qual que é o perigo aí deste dom da fé? É confundir fé com emocionalismo, né? Estou sentindo. Não, gente, fé é fé. Eu creio, é convicção, não é sentimento. Ok? Fé é uma musculatura, tem que ser exercitada, não é um sentimento. Quando Deus libera fé, o impossível perde o argumento. Se Deus liberar fé no teu coração, por isso que Deus colocou até hoje no meu coração, né? Eu estava orando à tarde: Senhor, coloca fé na sua igreja, porque a fé vai desencadear sobrenaturais que nenhum homem é capaz de realizar. E posso ser honesto, o que você está pedindo ao Senhor não é uma pregação boa, você está pedindo um milagre na tua vida. Deixa eu falar uma coisa: eu não posso dar, mas a fé que você tem pode realizar. Amém? E aí, nós temos aqui os dons de curar. Que esse dom ativa? Ele ativa no físico, no emocional e no espiritual.
Gente, você consegue crer que Deus cura no sobrenatural da tua vida, Deus cura no espírito, Deus cura na tua alma, Deus cura no teu físico, sim ou não? Alguém aqui já testemunhou o Senhor curar a tua alma que um dia estava meio abatida? Alguém aqui já testemunhou do Senhor curar uma dor que você tinha, seja no pé, nas costas? Não? Deus pode fazer isso. Quando você acredita, ou quando alguém que Deus deu esse dom, vem na tua direção e fala: querido, querida, eu quero orar por você. Irmãos, eu lembro de uma dor nas costas que eu tinha, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu trabalhava numa madeireira, então eu carregava porta e viga e caibro o tempo todo nas costas. Então eu desenvolvi uma dor nas costas, eu tinha uma dor muito grande. E eu lembro de uma vez ficar uma semana travado, de não conseguir. Eu ia no banheiro com muita ajuda. Eu lembro que na época a Paty só era minha amiga, né? Mas ia lá levar marmita para mim. E gente, uma dor nas costas. E eu falei: Senhor, me permita só levantar para ir para o culto. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que alguém vai orar lá por mim. E eu fui, irmãos, para um culto. E a gente fez um culto do Missão Jovem na época. Tinha umas 300 pessoas, tinha umas 30 igrejas. Eu era líder de um movimento de jovens aqui na cidade. E aí eu falei: gente, eu tenho sentido uma dor nas costas. Eu pedi para o pessoal orar por mim, gente. Foi um monte de gente lá em cima de mim. Eu nunca mais senti essa dor. Eu já senti outras dores, mas, gente, eu sentia como um fogo saindo assim, ó, a dor das minhas. Queimou, as minhas costas queimavam, ardia. Eu falei: colocaram alguma coisa, colocaram algum maçarico nas minhas costas. Eu estava lá assim no chão e orando. Nunca mais, essa dor foi tão específica, irmão, que ela me travava. Era uma dor do lombar aqui que me travava de um jeito. Eu acreditei, eu vi dom da fé, mas também teve pessoas ali que o Senhor usou grandiosamente. Eu só pedi oração, não sei. Micael, quem orou? Quem teve oração? Eu não sei, tinha umas 10 pessoas orando por mim ali. E assim, como um sinal, realmente, uma prova cabal, realmente, eu nunca mais senti essa dor específica. Eu já senti outras dores, amém, irmão? No ombro, mas essa dor, eu nunca mais senti. Parece um selo de Deus, eu não sinto essa dor. Foi uma remoção do céu mesmo. Então o dom de cura, ele é muito simples. Ele é exatamente isso. Marcos 16, 18 diz que o Senhor vai nos dar dons de curar. Quando Ele envia os discípulos, olha só. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre, e sararão. Últimas palavras de Jesus aos discípulos. Os discípulos formaram a igreja de Atos, nós somos consequência da igreja de Atos. Então nós temos esse dom também para nós, amém? Temos esse dom também disponível para nós. Um outro texto base, não precisa abrir, mas é Atos 3, 6 a 8. É quando Pedro, representando a igreja, chama a responsabilidade e fala: olha, eu não tenho prata nem ouro para o coxo, que é todo dia na porta do templo, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Aquele homem que ficava só na porta da igreja, agora curado, entrou saltitando, adorando a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, vou contar um segredo para vocês. Isso aqui não está em livro de teologia não, tá? Quando você ora para alguém ser curado, ali é uma prova irrefutável que aquela pessoa, para o resto da vida dela, tem uma marca que Deus fez algo sobrenatural. Ela não tem mais como querer desviar. Eu amo como o Senhor me usa para orar por alguém para ser curado, porque eu falo: ó, aqui está o selo, tá? Deus fez uma coisa aqui e marcou. Eu lembro como se fosse hoje muitas e muitas coisas. Gente, a minha família, eu digo minha mãe, minha avó, elas não podem falar que Deus não fez algo, porque elas ficavam possessas em casa. Eu fui um agente de cura e de libertação por horas na vida delas. E elas falavam: Mica, tá chegando, tô sentindo. Gente, possessão pesada. Eu lembro de vezes ficar 3, 4 horas orando por elas. Mas eu vou falar uma coisa, uma prova cabal que Deus as libertou. Não tem mais ponto de escorrer. Eu lembro de momentos que minha mãe falava assim: ô Mica, vamos orar lá na casa daquela irmã tal. Aí ela chegava lá e falava: olha, o capiroto estava sobre a minha vida, meu filho orou por mim, eu não tenho mais ele não, ele vai te libertar também. Mas minha mãe virou testemunho para poder falar para as pessoas. Quando você ora por alguém é curado, quando alguém realiza um milagre, quando você ora e acontece alguma coisa que vai acontecer, vai marcar sobrenaturalmente a vida daquela pessoa. Ela não vai ter para onde fugir. Deus vai sempre ficar lembrando ela. O Espírito Santo vai falar: olha, eu fiz algo por você, você precisa me seguir. Porque a cura foi para restabelecer o propósito. A cura foi para reposicionar de volta ao caminho de Deus. Vamos orar hoje por essa cura, amém? E aí outro ainda dentro do poder
é a operação de milagres. Gente, a operação de milagres, ela realmente é uma questão que ninguém na face da terra, nenhuma coisa, nenhum recurso pode produzir isso. Isso é uma intervenção do alto. Tem um texto, Atos 19, 11. Paulo curava coxo, era mordido por cobra, ressuscitou Eutico, os lençóis e os aventais levavam para ele curava as pessoas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Gente, eram coisas que humanamente não dava para explicar. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Gente, pessoal, me dá um pedacinho do teu manto, deixa eu levar lá. E aí o que acontecia? E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos. Gente, Paulo nem precisava ir lá na casa do fulano, só levava um lencinho e curava. O que é isso, gente? É milagre. O cara chegar na ilha de Malta, a primeira coisa que aconteceu quando ele foi fazer uma fogueira ali, a cobra mordeu ele. E aí o texto fala que eles viram que era uma víbora, uma cobra peçonhenta, uma cobra que tem veneno, e ele continuou pregando. Ele nem se importou. Gente, que evangelho é esse? Um evangelho que vive pelos dons, vive fluindo. Eu penso que o Espírito Santo falou para ele, essa cobra aí, ela que vai morrer envenenada, porque o texto até diz que ela caiu e morreu. Gente, o veneno de Paulo era um samba, né? O que ia ter? Preste atenção numa coisa, Paulo movia pelos dons, então os sinais e maravilhas estavam sobre a sua vida. Outro sinal e maravilha que a gente vê na Bíblia, não precisa abrir, mas é João 6, do 1 ao 14. O que é? Multiplicação. Gente, 5 pães e 2 peixinhos, alimentar mais de 6.000 pessoas. Se for contar com uma esposa e criança, a gente está falando de 10.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Milagre. Essa cena, gente, embora eu já tenha visto filmes, essa cena eu quero entrar no cinema do céu e falar, pai, eu quero assistir isso. Jesus partindo e multiplicando, e as pessoas comendo, todas elas comendo. Os discípulos queriam mandar embora para casa, mas Jesus, movido de íntima compaixão, ninguém vai embora. Nós vamos clamar pelo milagre aqui, vai vir. E Deus respondeu ao milagre de Jesus. Tem uma frase aqui que eu coloquei, e serve também para prestarmos atenção nesse perigo. Cuidado para não buscar espetáculo quando houver um milagre. Então aconteceu um milagre, aconteceu uma coisa sobrenatural, você fala, nossa, fui eu que orei, fui eu que fiz, olha gente, foi isso aqui, olha. E aí você começa a aglomerar, e você coloca mais o seu eu e o seu feito, ao invés de entender que os dons é para revelar o Senhor e não você. Isso é importante, mas é um perigo também. Cuidado para você não ser a estrelinha, o vice-querubim ali, amém? Um outro dom da profecia. Gente, você vê que a profecia está em Romanos 12, está em 1 Coríntios 12, está em Efésios 4. A veia profética ela é extremamente importante, porque ela fala do tempo e a estação de Deus, sobre a igreja e sobre as pessoas. 1 Coríntios 14, 3, vai falar a função do profeta e a profecia. Aqui já entra nos dons vocais, tá? Acabei de falar dos dons de poder, aqui já entra nos dons vocais. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Gente, aquela ideia que profeta é só aquele cara que bate em todo mundo. Eu sei que tem uns profetas aí meio doido, sei que tem uns profetas aí que são mais solitários, eles têm um perfil mesmo assim, mas tua profecia tem que consolar, tem que exortar, que significa encorajar no grego, e tem que edificar. Então bateu, assopra, amém? Deu ali uma pancada, também tem que fazer a pessoa sair dali. Lembra que eu falei, palavra de ciência, revelou, palavra de sabedoria, deu direção. Senão não faz sentido a profecia. Então aquele negócio, Deus vai te levar para a sepultura, a gente não vê muito isso na Bíblia, tá gente? Profeticamente, as profecias elas são para edificar, são para consolar e são para encorajar. Cuidado com esses profetas que a gente vê na internet. Cuidado com esses negócios de off the king, off the party. Isso aí é tudo balela, gente.
Qual o sentido de ficar revelando o CPF? Você já sabe o seu CPF de cor, pô. Revelar o teu, se o Espírito Santo me conduzir aqui para revelar o seu CPF, vai edificar você? Você já sabe, pô. Qual o sentido disso? Então a profecia que ela vem, significa proferir a palavra de Deus. Ela vem para edificar a pessoa, edificar o lugar. Então cuidado com essa febre aí, mística, de querer acompanhar um monte de profeta, mas profeta que não traz palavra de Deus. Profeta que não é coerente com a Bíblia. E aí eu nem sei se pode chamar de profeta. Tá mais para um profeta do caos, um ser místico aí, um cara fora da realidade. Mas profeta edifica, profeta consola, profeta encoraja. E eu não estou dizendo que tem momentos que não vai corrigir, mas tem momentos que também vai consolar, amém? Eu não sou tão usado nessa área profética, não de forma constante, mas esses dias eu tive um sonho, entreguei para o casal o sonho, fez muito sentido a vida deles. E assim, o sonho era até pesado pelo que eu tive ali, mas foi muito coerente com o que eles passavam ali, o que eles acreditavam sobre o ministério. Então não fazia sentido eu revelar algo duro ali, mas também não orar e não destinar eles para o caminho deles. E a gente fez isso para a glória de Deus. Outro texto, Atos 11, 28. A gente vai ver um profeta aí. Atos 11, 28. Profeta Ágabo. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Isso aqui é o quê? Profeta. Revelou algo sobre o futuro, preste atenção. Palavra de ciência revela presente e passado. Palavra de sabedoria, futuro. Profecia, futuro. Por isso que no Antigo Testamento chamava os profetas de vidente, porque o tempo inteiro estava falando sobre futuro. Ó Israel, seu coração está assim, mas converta, arrependa-se, siga o Senhor e tema ao Senhor. Ainda sobre esse profeta Ágabo, Atos 21, verso 9. Atos 21, verso 9. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, esse daqui. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Gente, olha que sinistro que está acontecendo. Ágabo chega e fala: olha, eu tive uma visão agora, e se você for, Paulo, para Jerusalém, você vai ser amarrado e vai te pegar. Gente, preste atenção, nós temos que discernir e julgar as profecias. É um alerta. Imagina só você receber essa mensagem. Se você for amanhã trabalhar em São Paulo, vai acontecer isso com você. E talvez você fale assim: não, eu não vou. Gente, o que Paulo faz? Paulo fica ou Paulo vai? Paulo vai. Porque não era uma profecia para restringir, era uma profecia para instruir. E aí no capítulo anterior, eu até fui estudar isso, eu falei: não é possível, Paulo desobedeceu o Espírito Santo? Não desobedeceu o Espírito Santo. Atos, olha o versículo, Atos 20, verso 23. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Gente, Paulo sabia. Então o profeta Ágabo, ele veio fazer o quê? Entregar uma coisa que já estava no coração de Paulo. E acontece justamente isso. Paulo vai para Jerusalém e ele é pego. Mas gente, esse é um profeta do Senhor. Porque ele entregou algo. E o povo, não vai, se livra. E ele fala: eu estou pronto para morrer pelo Senhor, para ser entregue pelo Senhor. Mas aqui a gente vê um profeta, que neste caso, esse profeta ele está confirmando aquilo que está acontecendo com Paulo. Mas ele não está impedindo, senão ele falar assim: ó, não é para você ir. Amém? Para a gente trazer clareza nisso aí também. Nem toda profecia é direção, algumas são revelação do cenário que você está vivendo.
Próximo dom aqui é o dom de discernimento de espíritos. Este dom aqui já é no âmbito de revelação também, junto com a palavra de ciência e palavra de sabedoria. Abra comigo em Atos 16, 16 ao 18. Atos 16, 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ganhava dinheiro essa, hein? Estas, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. Gente, ela disse uma verdade sobre Paulo? Sim. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, ficou incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. O que é isso aqui, gente? Discernimento de Espírito. A mulher estava falando: ele é profeta, eles são homens de Deus, são do Altíssimo, o que eles estão fazendo está certo. Ela ainda aconselha: escutem eles. Mas Paulo, quando olhou para a vida, ela viu um espírito maligno por trás. Isso é o que? Discernimento do Espírito. Gente, o discernimento de Espírito é o que? É quando revela a origem do Espírito por trás. Muitas vezes, às vezes as pessoas chegam no gabinete, elas vêm falar algo da vida dela, e às vezes ela vem falar que o problema é um sofrimento, mas tem muitas coisas por trás. E isso atua muito na vida pastoral. A gente consegue ali identificar a origem. Eu lembro de um dia, almoçando, eu era gerente na época, e uma funcionária, ela reclamando muito do marido, falando várias coisas. Não foi para mim, ela estava falando para uma outra pessoa, eu só ouvindo. E aí eu lembro que eu falei assim: fulana, o que está pegando na tua vida não é o teu marido, mas é o vazio interior que você tem, e você colocou uma promissória na vida dele quando você casou. Então teu problema é de paternidade e orfandade, não é o teu marido. Resolve esse problema que você vai conseguir fluir no casamento. Ela começou a chorar. Claro que depois de algumas semanas ela chegou e falou: realmente meu problema é isso, eu preciso voltar para Jesus, eu vou voltar para a igreja que eu era, porque... Então, gente, ela estava falando vários problemas ali. Em alguns momentos ela até falava: mas o discernimento do Espírito falou o quê? Não é esse o problema, não é esse. Tem outra coisa por trás. Que o Senhor te dê este dom, para quando você estiver conversando com alguém, o Senhor te dá exatamente o Espírito que está agindo na vida da pessoa. Pode ser o Espírito, pode ser a situação, porque às vezes a pessoa está envolvida, ela está morando numa verdade dela que só ela está vendo, e não faz sentido, e não é verdade, não é coerente. E aí precisa ver alguém que está de fora, que vai ajudar ela a enxergar o ponto cego dela, e vai revelar aquilo que ela precisa ouvir e falar. E esse discernimento, gente, ele é extremamente importante para os nossos dias, porque tem muita gente em nome de Deus, mas que não é de Deus. Como essa menina que ganhava dinheiro, que estava usando a fé para lucrar, mas não era de Deus. Tinha um espírito por trás governando a vida dela. Aí precisa vir um homem de Deus e realmente expulsar esse espírito, ou contar uma verdade para esse espírito ir embora. Amém? E aí, tem um risco aqui? Tem, julgamento carnal disfarçado de discernimento. Então, quando você começa a ter discernimento, às vezes você começa a querer julgar as pessoas. Cuidado, se você teve o discernimento, não é para julgar, é para você ajudar as pessoas. Próximo dom, variedade de língua. Esse polêmico em muitas igrejas. Você pode abrir comigo 1 Coríntios 14, 2. Em resumo, o dom de língua, a variedade de línguas, ela tem duas vertentes, ok? Primeiro, ela é uma linguagem espiritual. Algumas pessoas, gente, chamam de linguagem dos anjos, mas a Bíblia, ela não traz isso como uma doutrina, ok? Ah, mas Micael não está lá em 1 Coríntios 3, que Paulo, ainda que eu fale a língua dos anjos, ali é uma hipérbole, ali é uma expressão exagerada. Então não é biblicamente correto a gente falar que é linguagem dos anjos, porque não tem um esclarecimento tão forte disso. E eu falo isso, gente, porque eu ouvi tantas pessoas reformadas, quanto pessoas carismáticas, e muitos teólogos, eles não definem isso.
Então eu prefiro tomar o mesmo cuidado de não falar que é língua dos anjos se eu não tenho a certeza. Amém? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então é o que? Gente, é uma linguagem de oração, uma linguagem de oração que você se edifica, uma linguagem de oração que só o Espírito Santo e você ali vai estar se conectando, e muitas vezes nós oramos em línguas e não sabemos o que Deus está fazendo. Só que quando vem a interpretação, Paulo recomenda que tenha interpretação. Paulo fala que se chegar numa igreja e um visitante ver todo mundo falando em línguas, o visitante não vai entender. Então Paulo fala, é recomendável que vocês tenham também interpretação. A partir do momento que tem interpretação, já vira uma profecia, já vira uma palavra de ciência, já vira uma palavra de sabedoria. Porque não só edificou a si mesmo, mas também edificou as pessoas. Então, esse dom, a variedade de línguas, ela tem dois âmbitos. O âmbito que é uma linguagem de oração, que é uma linguagem de edificação, mas ela também é a capacidade de falar novas línguas. Está em Marcos 16, e vocês falarão novas línguas. Tanto é que quando o Espírito Santo veio em Atos 2 em Pentecoste, não só foi o batismo do Espírito como fogo ali, mas eles começaram a falar outras línguas e capacidade de entender e falar os outros. Isso é dom. Ok? Então é oração, é uma linguagem de oração, mas também tem o sentido de capacidade de falar outras línguas. Amém? E a interpretação, gente, já a palavra, ela, por seu nome já diz o que ela quer dizer, é o que? Interpretar aquilo que está sendo dito nessa linguagem. E é muito importante, gente. Eu vou falar honestamente, eu nunca tive a interpretação do que eu orei em línguas. Mas eu lembro que numa base missionária uma vez, eu estava orando em línguas no meu cantinho, e veio uma pessoa e veio interpretar. Foi sobrenatural. Porque quando ele falava, queimava no meu coração, e fazia sentido exatamente com o que eu estava sentindo orando em línguas. Então pode acontecer. Alguém aqui pode falar assim, Mica, eu já tive a interpretação. Alguém levanta a mão. Duas pessoas, eu oro para que o Senhor desbrave isso cada vez mais aqui no nosso meio, amém? Em nome de Jesus. Então nós falamos aqui dos 9 dons do Espírito. Agora eu quero que você abra em Efésios 4, e nós vamos falar aqui rapidamente sobre os dons ministeriais. Tentando correr aqui com vocês. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que nós devemos buscar os dons? 1 Coríntios 12, 13 e 14, tem 4 menções sobre buscar os dons. Então nós devemos buscar os dons. Você abriu Efésios 4? Eu não abri. Versículo 7. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de quem? Cristo. Então, quem deu os dons que nós falamos agora há pouco? O Espírito Santo. Quem deu este dom agora? Jesus. Rapaz, Deus Pai dá dons, Deus Espírito dá dons, e Jesus dá dons? Sim. Segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu nas partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu não vou ler o 12 agora, mas presta atenção, nós estamos falando aqui agora de 5 dons, e estão atrelados ao governo da igreja. Então os dons do Espírito são dons de manifestações do Espírito, são atos sobrenaturais sobre o ambiente, sobre as pessoas, mas agora, esses dons dados por Cristo é para o funcionamento da igreja. É para a saúde espiritual da igreja. Preste atenção, se nós tivermos aqui esses 5 dons ministeriais, essa igreja vai ser saudável e vai crescer. Não podemos só ter, evangelista, porque se tiver só evangelista, é uma rodoviária, do mesmo jeito que entra gente, sai gente. Tem que ter pastor para poder segurar. Não pode ser só apostólica, que vem, funda, implanta, mas Paulo fundou e plantou muitos lugares.
mas precisava o quê? Ter Apolo e ter outras pessoas para fazer crescer o lugar. Então esses 5 dons aqui, eles são de extremo importância. Gente, eu estou exatamente entendendo no Senhor que os 5 dons do ministério, o Senhor nos trouxe esse mês justamente para fazer levantar esses profetas, esses evangelistas, esses mestres, esses pastores, para que essa igreja seja edificada e ela cresça muito mais. E que ela não fique só nesse lugar, mas que ela possa invadir, sabe, as esferas da sociedade e os 4 cantos da terra, que nós enviemos missionários para todos os cantos. Mas isso parte de uma coisa, um ajuste muito importante. Precisamos ter os 5 ministérios ativos. Primeiro, é o apóstolo. O que ele é, gente? Ele é o pioneiro. Ele é o que lança fundamento. Não precisa abrir, mas isso está em Efésios 2:20, Paulo fala que ele lançou os fundamentos, fundamento apostólico. Então o que significa apóstolo? Enviado, comissionado. É aquela pessoa que sai da zona de conforto, é a gente que gosta de mudar. Sai da zona de conforto, sai do seu lugar de segurança e ele vai para o lugar desbravar e começa tudo do zero. Ele realmente é um empreendedor do céu, ele começa algo onde ninguém está vendo que vai dar certo. Esse é um apóstolo. Deus tem que chamar apóstolos aqui nesse lugar, gente. Nós precisamos abrir uma igreja lá em Marajó, no Sudão. Gente, eu sonho grande, a gente tem que enviar pessoas, mas precisa nascer apóstolos nesse lugar. Pessoas que querem sair realmente deste lugar e implantar. Plantar, discipular, lançar os fundamentos. Qual que é o perigo deste dom aqui? Autoritarismo espiritual. Eu fundei, eu comecei. É um perigo. Centralização de poder. Eu fundei, então eu que mando até o fim. Isso é um perigo. Próximo dom aqui, profeta. Nós já lemos 1 Coríntios 14:3. O que é o profeta, gente? Agora no âmbito da igreja, eu falei muito no âmbito individual. Profeta é extremamente importante para a igreja, porque ele revela o tempo e a estação e os modos. Então o profeta, ele realmente é um alicerce fundamental para a igreja, porque ele vai ajudar a liderança eclesiástica da igreja, que no caso, essa igreja aqui sou eu, ele vai ajudar a gente ter visão panorâmica do céu sobre esse lugar. Aquilo que o Senhor quer é importantíssimo, para que os profetas venham e falem, olha pastor, o Senhor está dizendo isso aqui, o Senhor está comunicando isso aqui, o Senhor está dando direcionamento isso aqui, e aí o que acontece? Eu vou casando com aquilo que Deus está falando, e a gente vai entregando as profecias e o tempo que o Senhor está dando. É extremamente, gente, sem profeta, sem profecia na igreja, nós vamos ser uma igreja mais estagnada. Não tem como, tem que levantar profetas. Tem que ter gente para ter um âmbito espiritual. Mica, eu quero ser um profeta. Então você já deveria ter entrado na intercessão. Porque é um povo que está constantemente ligado e antenado no céu, recebendo do céu diretrizes e profecias do Senhor. Então ali você vai exercitar o seu dom profético. É muito importante. Gente, nós precisamos de profeta neste lugar. Amém? Lembrando que ele edifica, ele exorta, ele consola. 1 Tessalonicenses 5:20 diz algo sobre profecia. Não desprezeis as profecias. Próximo. Examinai tudo, retende o que é bom. Então nós não desprezamos, mas nós também julgamos e oramos para ver se é de Deus mesmo. Qual é o perigo de um profeta? Às vezes ele ser muito místico e exagerar demais. Deixa eu falar uma coisa, profeta do Senhor, ou você profeta está levantando, entregue aquilo que o Senhor te deu, só, não acrescente nada. Entregue aquilo que o Senhor te deu e não acrescente nada. Próximo dom, para eu ganhar tempo aqui, meu Deus, evangelista. Gente, o evangelista ele tem uma facilidade de pregar o evangelho. Ele usa coisas do cotidiano, da rotina, ele tem uma facilidade de pregar o evangelho, ele tem uma facilidade de usar parábolas para pregar o evangelho, ele é alguém que tem uma facilidade de comunicar, o coração dele queima e arde por almas, ele fica incomodado quando não tem evangelismo na igreja. Esta pessoa é extremamente importante, porque muitas vezes nós não vamos conseguir todo mundo sair daqui para buscar as ovelhas, mas os evangelistas, eles são importantes. Eles vão pregar nos trem, nas praças, no trabalho, nas ruas, nos vizinhos, eles são extremamente importantes. Gente, sem evangelista não tem esse movimento.
Agora imagina só, sem evangelista a gente fecha aqui, fica um condomínio gospel e todo mundo se amando aqui, todo mundo se lidando, mas não tem novidade de vida. Quando chega uma criança na família, a gente fica feliz? Quando chega alguém aqui querendo conhecer o Senhor, que está nascendo no Senhor, quando a pessoa se batiza, quando a pessoa recebe Jesus, gente, é alegria, é alegria. Então o profeta, ele providencia isso para o lugar. O profeta não, o evangelista providencia, nós precisamos de evangelista, gente. Tá raro, hein? Fala uma coisa, tá raro. O pessoal tá com muita timidez, muito medo, muita vergonha, não quer mais sair da sua zona de conforto para não, eu vou incomodar não. Eu vou incomodar não, vou fazer isso não. Se você tem este dom evangelístico, deixa Deus despertar e se levanta, porque o Senhor quer ganhar vidas através de você. O Senhor quer usar a sua vida para proclamar a verdade e as pessoas serão acrescentadas. Você vai ser uma pessoa que vai saquear o inferno e povoar o céu. Você é importante para esse lugar, gente. É muito importante. Eu coloquei uma frase aqui: o evangelista carrega a urgência, porque ele entende muito sobre eternidade. Ele entende sobre eternidade, ele precisa pregar o evangelho onde ele está. A gente precisa de evangelistas. Quarto dom aqui, pastor. Eita, gente. Pastor guia, alimenta, protege. Você pode abrir João 10, 11. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, para nós já orarmos. João 10, 11. O nosso maior exemplo de pastoreio, gente, esse aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Gente, eu peguei esse exemplo porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de cada dom. Mas o Senhor Jesus, Ele realmente é um pastor para as nossas vidas. Quando nós estamos desanimados, Ele vem e nos anima. Quando nós estamos culpados, Ele vem, retira e remove a culpa. Quando nós estamos tristes, abalados, vem Jesus, sabe, nos acalenta na presença dEle, nos acolhe. Gente, Jesus é o maior exemplo de pastoreio. E que os pastores deste lugar, e que nós possamos seguir realmente este exemplo de Jesus. Pastor é aquele que vai pegar a ovelhinha, vai ensinar, vai ter um pouquinho mais de paciência. Se você é uma pessoa que não tem paciência nenhuma com um novo convertido, ou com a ovelha, ou com a pessoa que às vezes está errando algumas vezes, você não é um pastor, por favor. Foca no profeta, foca em outra área. Mas o pastor, gente, meu Deus, você fala 10 vezes a mesma coisa. E no outro dia, você continua amando a pessoa. Gente, às vezes eu trago a pessoa para dentro do gabinete para conversar, é assuntos que eu já conversei, mas às vezes tem que repetir. Só que eu não consigo colocar um peso de condenação. Realmente eu perdoo, amo, segue o bonde, vamos lá, vamos apacentar, vamos lá, vamos encorajar. Gente, isso é um dom pastoral. E se você tem esse dom de realmente agregar, quando você vai aconselhar alguém, você não tem um espírito crítico de criticar a vida dela, mas você coloca, sabe, sobra amor para falar com ela, você é um pastor. Talvez você não desenvolveu ainda, talvez você ainda não se equipou totalmente, mas você é um pastor, e essa casa precisa de pastores. Essa casa precisa de pessoas que vão ter, sabe, um coração para estender graça, perdoar, curar, levantar, fortalecer. E o pastor vai nutrir, vai ajudar a levar no lugar que a ovelha come bem, um bom alimento do Senhor. Gente, extremamente importante. Eu estou pregando sobre os dons para que vocês sejam protegidos, para que realmente, 1 Coríntios 12, vocês não sejam ignorantes, para que eu não seja ignorante, mas que nós, com saúde e realmente com clareza, entendamos o que é os dons de Deus, e que possamos fluir nisso. Nós precisamos de pastores neste lugar, gente. Pastor cuida, pastor acompanha, pastor protege, pastor guia, pastor tem paciência, pastor ama, pastor tem cuidado contínuo, pastor discipula, pastor ama relacionamentos. Coisas de pastor. Tem um perigo ser pastor, gente? Tem. Às vezes carregar tudo sozinho. Outra coisa, esgotamento, burnout, somatizar problemas das pessoas sobre você. Gente, isso é uma linha tênue no pastoreio. E se você quer se tornar um pastor, ou se você enxerga esse dom, que você tenha sabedoria e discernimento para separar, que às vezes os problemas de 1, 2 ou 3
Gente, se fosse o problema de uma ovelha, ok, mas muitas vezes são múltiplos problemas. E o pastor, ele não tem muitas pessoas para ele conversar. Porque muitas vezes o pastor, ele está triste pelos problemas que nem são deles, são problemas de outras pessoas. E ele não pode abrir porque ele não pode quebrar a ética pastoral. Ele não pode falar da vida das pessoas. E todos que eu conheço seguem exatamente isso. Essa casa, graças a Deus, segue isso. Então por isso que os pastores precisam ser blindados, protegidos de oração o tempo todo. Porque o pastor chega na segunda-feira dele, ele já tem 4 ou 5 ovelhas que já mandaram mensagem querendo marcar, e elas precisam de atenção, e está tudo bem, mas são 4, 5 problemas que ele está orando, batalhando. Então se você quer ser um pastor, que você tenha discernimento de que você é um ser que precisa e depende de Deus da mesma forma, mas que você também precisa de compaixão e de graça sobre a tua vida. Você também tem que descansar, você também tem que ter momentos com a família. Você não é um super-herói, você não tem que levar nas costas o problema das pessoas. Eu já estou falando isso, gente, uma proteção e uma prevenção para futuros pastores aqui. Saiba separar, não somatize os problemas. Se você começar a somatizar, você vai entrar em crise, você vai querer carregar, e Jesus já morreu pela igreja. Gente, eu não preciso morrer pela igreja, Jesus já morreu pela igreja. Pastor não foi chamado para morrer pela igreja, Jesus já morreu pela igreja. Então o pastor tem que ter um equilíbrio e uma sobriedade sobre isso, para que ele não entre de tal maneira que ele não consiga sair do envolvimento do problema. Porque ele tem que estar lá forte para dar direção, tem que estar lá forte para conduzir. Amém? Micael, você me desestimulou a ser pastor. Estou falando a realidade. Se você quiser, cola comigo que eu vou te dar algumas diretrizes aí. Amém? Eu acho que se você conversar com o pastor Luiz sobre os 40 anos de ministério, ele vai falar bastante coisa. Presta atenção numa frase aqui. O pastor não controla o rebanho, ele cuida dele. O pastor lidera pessoas livres. Então nós pastoreamos aqui pessoas que podem entrar e sair, pessoas que estão aqui por livre e espontânea vontade, e porque o Senhor confirmou a permanência delas aqui. Mas o pastor, ele não pode falar, todo mundo é patrimônio, vamos ficar aqui debaixo da minha asa, eu que mando a tua vida. Não existe isso, não fomos chamados para isso. 1 Pedro 5, 2 e 3, não precisa abrir, mas diz para não pastorear a igreja de Deus com ganância. Não dominai com rigor as ovelhas. Só que Ezequiel 34 diz que o pastor vai buscar a ovelha, e se preciso for, ele dá uma batidinha nela para ela se converter. Então entende que tem um equilíbrio? O equilíbrio de que o pastor não pode soltar totalmente a ovelha, e o equilíbrio que o pastor também não pode prender tanta ovelha, porque ele tem que dar espaço para ela crescer. A ovelha não pode ser dependente do pastor, porque o pastor não é um bombeiro para ficar apagando incêndio. O pastor é alguém que prepara e envia para ela crescer. Que se levante pastores nesse lugar em nome de Jesus. E por último, o dom de mestre. Quem é o mestre, gente? Ele é aquele homem, aquela mulher capaz de explicar a palavra de Deus, pessoa que tem realmente uma desenvoltura, pessoa que consegue comunicar assuntos complexos da Bíblia e explicar de maneira simples para as pessoas, consegue sintetizar, consegue transformar assuntos mirabolantes em assuntos para as pessoas compreender. Gente, eu não vejo a hora, aleluia, tá ligado na terra, eu não vejo a hora de Deus levantar cada vez mais professores desse lugar. Sabe para quê? Para que eu não dê mais aula na escola bíblica, mas que tenha outros professores. Sabe, que Deus levante nesse lugar muitos professores, que o Senhor capacitou, que o Senhor desenvolveu. Se Deus te deu esse dom, sabe, desenvolva, cresça, se capacite, porque este talento que o Senhor deu é bênção para a igreja. Gente, o mestre e o dom de mestre, ele é tão importante, que ele ajuda a igreja a evitar heresias, amém? Ajuda a evitar heresias. Sem o mestre, muitas vezes pode surgir heresias. Tem que ter mestre, tem que ter professores, para a gente ter uma blindagem espiritual. Agora olha o versículo 12 e 13 comigo.
Pastor Mica, qual o propósito dos 5 ministérios? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então esse ministério na igreja, sabe o que vai fazer? Santificar você. Quando fluir um profeta aqui, vai santificar a igreja. Quando fluir um pastor no aconselhamento, vai santificar a ovelha. Quando fluir um mestre no ensino com a verdade, vai libertar a ovelha. Quando tem os 5 ministérios, a igreja é aperfeiçoada no Senhor. Outra coisa que os 5 ministérios fazem, para o desempenho do ministério, tem uma capacidade da pessoa fazer a obra. Então nós somos capacitados a viver como igreja quando os 5 ministérios estão fluindo. Olha que tremendo isso, gente. Que a capacidade não está em um ou em outro, a capacidade está na unidade. Outra coisa, para a edificação do corpo de Cristo. Nós crescemos, amadurecemos e construímos um edifício espiritual para essa igreja quando os 5 ministérios estão fluindo. Gente, é extremamente importante, porque se nós pedimos ao Senhor para que os 5 ministérios venham sobre este lugar, isso vai acontecer, o Senhor vai liberar e a igreja vai começar a crescer cada vez mais, porque os 5 ministérios são fundamentos da saúde da igreja. Nós precisamos disso. Versículo 13, qual é a finalidade suprema? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, a gente tem um nível de fé junto e do pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Gente, os 5 ministérios evangeliza? Sim, evangeliza. Quando os 5 ministérios estão fluindo na igreja, as pessoas conhecem o Filho de Deus, está escrito. Nós precisamos nos unir nos dons para que o mundo veja Cristo através dos 5 ministérios. A perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Gente, olha que tremendo, os 5 ministérios da igreja vai fazer a igreja ser plena, vai fazer Cristo ser pleno na sua vida. Aí nós vamos cantar Cristo é tudo que Deus pode nos dar, com a maior alegria e amor, entendendo que não tem nada nessa terra que nos preencha a não ser Cristo, porque a plenitude de Cristo foi revelada a nós, e isso nos basta, e isso é tudo que nós queremos. Por isso que Paulo falou, eu estou pronto para ser derramado como libação. Eu estou pronto porque a minha vida é do Senhor, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, que eu vou ver Ele. Mas se é para viver, é com Cristo. Os 5 ministérios vai fazer todo mundo ter uma vida cristocêntrica. Nós não somos uma igreja de espectadores, nós somos uma igreja de muitos filhos parecidos com Jesus. Versículo 14. Propósito final dos 5 ministérios na igreja: para que não sejamos mais meninos. 5 ministérios amadurecem. Vocês acham que eu estou pregando isso aqui à toa, gente? Eu estou desejando a maturidade da minha igreja, estou desejando a maturidade sua, estou desejando a maturidade do Micael, estou desejando a maturidade do meu povo. Os 5 ministérios vai fazer a gente crescer. Inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcias que induzem ao erro. Sabe o que os 5 ministérios vai fazer? Vai nos prevenir de enganos, porque vai amadurecer, vai fazer você ser um pequeno Cristo parecido cada vez mais com Jesus. Vai te proteger, igreja. 5 ministérios vai te proteger contra fábulas, enganos e todo tipo de heresia que está surgindo aí no mundo. Posso falar uma coisa? Os 5 ministérios é uma necessidade urgente para nós. Imagina só vários profetas aqui, imagina só vários pastores, vários evangelistas, vários mestres. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que nós temos essas pessoas. Deus separou esse tema neste mês para que você saiba de uma coisa: Ele quer despertar porque Ele já te deu. Ele quer despertar porque Ele já te deu. Está na hora de fazer externar aquilo que o Senhor te deu. Mas eu não me vejo, eu tenho medo. Chegou o dia do Senhor dissipar isso para você. Fique em pé comigo, eu quero orar com você.
Eu creio que essa noite o Senhor há de liberar mistérios neste lugar, ministérios neste lugar e dons espirituais neste lugar. Eu lembrei de uma história. Ele traz um aspecto dos 5 ministérios e talvez você possa meditar nisso comigo. Dá para você identificar os 5 ministérios em um acidente de carro. O apóstolo é o primeiro que chega, que presta os primeiros socorros. O profeta no acidente de carro, ele fala assim: nossa, tive uma visão semana passada, olhei aquilo, agora eu estou entendendo por que aconteceu esse acidente. Eu já tive uma revelação antes durante o dia. O mestre é aquele que vai chegar no acidente e vai falar: ah, essa curva aqui dessa ponte não está legal. Ele já começa a pensar como evitar o acidente. O evangelista chega perto da pessoa: você já fez oração de fé? Já recebeu Jesus? O pastor no acidente, sabe quem é? Ele pega na mão e fala: enquanto a ajuda não chegar, não largo você. Quem que você é no acidente? O que chega? O que vai fazer oração de fé? Vai que não dá tempo, se morrer de fazer oração de fé, vai evangelista. Lembra que eu falei que o evangelista tem urgência? É o profeta que já vai ter o discernimento espiritual ali. É o mestre que vai ver os cálculos, se a curva está correta, se realmente aquela placa de 80 por hora ou 60 por hora está correta. O pastor que vai pegar na mão e falar: olha, enquanto não chegar socorro, eu estou aqui com você. Eu não sei nem como resolver a situação, mas eu não vou largar de você. Sabe, eu quero orar com você para que o Espírito Santo nessa noite libere os seus dons. Eu creio que o Espírito Santo já está nesse lugar, igreja. Creio que o Espírito Santo já veio sobre esse culto, está sobre esse culto. E eu quero orar para que esses dons estejam sobre você. Eu quero declarar algumas palavras sobre a sua vida. E nós aqui, através dos instrumentos, nós também vamos profetizar. Eu quero pedir uma gentileza a você de coração, que você se concentre nesse momento no Espírito Santo, e que você fale para Ele: Espírito Santo, sopra sobre mim os seus dons, para que o Senhor libere sobre este lugar os dons que Ele tem. E não estou dizendo que vai se resolver tudo hoje, ou você já vai sair daqui totalmente blindado dos dons, mas eu creio que o Senhor hoje vai descortinar. É uma descoberta na sua vida, e você vai começar a fluir cada vez mais esses dons, e você vai entender o que Deus te deu, e você vai prosperar e fazer crescer esses dons na sua vida, amém? Você está comigo? Então se você quiser vir aqui na frente, ajoelhar, orar, você pode. Se quiser andar, você pode. Mas eu preciso gastar esses 5, 10 minutinhos profetizando algo sobre a sua vida. Eu preciso deste momento para liberar sobre a tua casa, liberar sobre você, para que você cresça, prospere cada vez mais. Então eu quero te dar liberdade de fluir agora. Quero te dar liberdade de orar. Quero te dar liberdade de se mover no Senhor. Existe uma unção do Espírito neste lugar. O Espírito Santo já está neste culto. A Bíblia diz que é Ele que nos dá os dons espirituais. Espírito Santo, nós oramos agora e nós pedimos para que os teus dons, os dons que o Senhor tem para essa igreja, os dons que o Senhor tem para esse povo, sejam liberados nesse lugar. Rompe os dons do Espírito nesse lugar. Nós profetizamos os dons do Espírito sendo liberados, desencadeados neste lugar. Viva no Senhor, viva no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, como uma igreja rendida, disponível e faminta pelo Teu Espírito. Tu
Tua palavra foi liberada, Senhor, e nós cremos que ela está viva neste ambiente. Agora nós respondemos a sua voz, Espírito Santo. Toma esse lugar, enche esse ambiente com a tua glória. Assim como está escrito, em nós reconhecemos que há diversidade de dons, mas é o Espírito que opera e sobra tudo em todos. Por isso nós declaramos sobre esse lugar: seja liberado a manifestação do Espírito de Deus. Desperta, Espírito Santo, dons adormecidos neste lugar. Ativa dons que ainda não se manifestaram. Traz à existência aquilo que o Senhor já depositou sobre o teu povo. Em nome de Jesus, que flua a palavra de sabedoria, que flua a palavra de conhecimento, que flua a fé sobrenatural, que os dons de cura se manifestem, que as operações de milagres rompam neste lugar, sobre a tua casa, que as profecias sejam liberadas com ousadia nesse lugar, que haja discernimento espiritual, que línguas e interpretação fluam. Espírito Santo, batiza a tua igreja agora, batiza com ousadia, batiza com sensibilidade, batiza com autoridade. O que nenhum homem fez sem fazer, que toda timidez caia, que todo medo seja quebrado, que toda trava espiritual seja removida agora, em nome de Jesus. Sem fazer o que a história nunca viu. E nós declaramos profeticamente sobre essa casa, que se levantem os apóstolos desse lugar, homens e mulheres com visão, fundamentos e governo espiritual. Que se levante nesse lugar profetas, vozes vivas, sensíveis ao Espírito Santo, que revelam o coração de Deus. Que se levante nesse lugar evangelistas, com paixão pelas almas, com ousadia para anunciar o Evangelho. Que se levantem pastores neste lugar, com coração de cuidado, amor e responsabilidade pelo rebanho. Que se levantem mestres neste lugar, com revelação da palavra, trazendo fundamento, maturidade e verdade. Senhor, nós declaramos uma igreja equipada nos dons, uma igreja ajustada nos dons, madura, uma igreja que não é espectadora, uma igreja que se move, que serve e edifica o corpo. Te damos liberdade. Vem, Espírito de Deus. Que caia o teu Espírito. Vem, Espírito de Deus. Te damos liberdade. Nós oramos agora para que o Espírito Santo libere algo sobre esse lugar. Palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de ciência, sabedoria, profecias, sejam liberadas agora, sejam liberadas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Vem, Espírito, batiza o teu povo, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, que seja hoje, que seja agora,
Vem, 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 vem. Teu Espírito, seja hoje, seja agora, vem derramar. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja Hoje, que seja O Espírito Santo está destravando talentos hoje aqui. O Espírito Santo está revelando agora dons e ministérios. O Espírito Santo está curando pessoas agora. Existe uma unção e o dom de cura sobre este lugar. Que esse dom chegue a todos que estão assistindo online também. Dores sobre as costas, dores sobre a cervical, dores sobre as pernas agora, dores sobre, em nome de Jesus, peitoral. Nós oramos agora para que o Espírito Santo te cure, seja curado agora, toda enfermidade, toda ansiedade, toda doença agora. O Espírito Santo está neste lugar, a enfermidade precisa ir embora. Toda célula cancerígena vai embora agora, no nome de Jesus. Enfermidade, em nome de Jesus, seja removido agora, no nome de Jesus. Nós declaramos cura sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aumenta a fé desse lugar. Aumenta a fé desse lugar. Aumenta a fé desse lugar. Nos dê o dom da fé nesse lugar. E rompe, Senhor. Existe uma pessoa aqui que eu preciso entregar algo. Eu não sei se é uma ou se algumas. Você tem falado para Deus que não está conseguindo orar na sua casa. Eu não sei quem é a pessoa. Você fala que aqui na igreja consegue orar, mas na sua casa você não consegue. O Espírito Santo está te dando uma direção. Você vai pegar um óleo, você vai ungir a sua casa, você vai orar e você vai começar a fluir lá. O Senhor está falando para mim que vai fluir na tua casa. Você vai começar a sentir a presença dEle lá. Você está enxergando a tua casa como um lugar de tormenta, um lugar de medo, um lugar de briga, um lugar de sentença, um lugar de julgamento. Deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo está rompendo isso agora. Então, como ato profético, você vai pegar um óleo, você vai consagrar, você vai ungir sua casa, e o Senhor há de vir com a presença dele naquele lugar, em nome de Jesus. Existem pessoas aqui que o Senhor está entregando o ministério da reconciliação. O Senhor está levantando pastores neste lugar. Através da sua vida, meu amado e minha amada, o coração de filhos se tornarão aos pais, e coração dos pais aos filhos. Você vai viver Malaquias, você vai ver exatamente Malaquias 4, 16, 17, que através da sua vida, a unção vai reconciliar pais e filhos, vai restaurar famílias. O Senhor está te dando agora, essa noite, uma unção de restauração familiar, uma unção de reconciliação de famílias. O Senhor está ferramentalizando a tua vida agora. O Senhor está levantando pastores neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Existe uma pessoa aqui que não está conseguindo vencer alguns pecados. E você essa semana falou para o Senhor que não está conseguindo fazer um jejum que você está tentando. Você tenta começar um jejum várias vezes e não consegue. O Espírito Santo está falando para mim. Fala para ela, faz o jejum que eu vou agir na vida dela. Eu não sei quem é a pessoa, mas o Senhor está falando, pode jejuar, pode fazer o propósito que eu vou ser contigo. Você quer jejuar para fazer um propósito, mas não está conseguindo. O Senhor está te dando uma graça capacitadora essa noite, e você vai jejuar. O Senhor vai romper algo na tua vida que você nem imagina. O jejum vai trazer a intimidade que você está pedindo ao Senhor. Igreja, eu sinto o Espírito Santo agora rompendo algo sobre as casas. O teu lar vai ser um lugar de delícias espirituais. Tua casa será um lugar do fruto do
Espírito. Os 9 itens do fruto do Espírito: lugar de paz, de amor, de longanimidade, de bondade, domínio próprio, de mansidão. A tua casa será um lugar do Espírito Santo de Deus. Os dons vão fluir, os dons vão fluir, porque o fruto do Espírito está ali. E há poder no teu nome, Jesus, sobre o trono, a ouvir teu santo nome. Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome. Igreja, Jesus não está encerrando com você, mas eu preciso te dar as últimas instruções. Saia deste lugar propondo no seu coração buscar os dons. Muitas coisas sobrenatural nós não vivemos porque nós não buscamos. O Senhor preparou este mês para nós, dizendo que Ele está abrindo realmente as comportas para liberar sobre nós esses dons. Mas existe um encontro que nós fazemos de acordo com essa palavra. Nós precisamos buscar. Não é apenas essa noite, mas que você possa buscar durante a sua semana, durante os seus GDs, durante a escola bíblica, durante o seu dia a dia, no carro, no seu quarto. Busque os dons do Senhor. 1 Coríntios 12:31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios 14:1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. 1 Coríntios 14:12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Deseje, busque e procure. E 1 Coríntios 14:39: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas. Então, tudo que nós conversamos hoje, 4 ordenanças do Senhor: procurai, buscai, procurai, buscai. Irmãos, eu vou falar agora pelo Espírito, tá? Você não tem ideia do crescimento que o Senhor está liberando sobre nós como igreja. Você não tem ideia do quantas pessoas foram ativadas, porque não é sobre, sabe, gente, um mover sobre o culto, é sobre uma verdade instalada na cabeça, na mente. Existe verdade sobre os dons que foram instaladas no coração de pessoas aqui e que nunca mais serão retiradas, e que agora você vai construir o seu dom e desenvolver o seu dom a partir dessa verdade. Você não tem ideia do que o Senhor há de fazer. Deixa eu falar uma coisa: você é bem-vindo. Tem espaço para você, tem espaço para você nesse lugar. Tem ministérios, tem os grupos, tem departamentos, tem espaço para todos os dons aqui. Imagina só todo mundo fluindo nos dons. Imagina essa igreja fluindo nos dons. Irmãos, nós vamos precisar enviar pessoas.
Vamos precisar enviar, emancipar pessoas. Em nome de Jesus, que venha mais crescimento do Senhor sobre esse lugar. E não crescimento numérico apenas, mas crescimento qualitativo. Crescimento de qualidade, de saúde espiritual. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glorificar Ele? Obrigado, Senhor.